discipulado cristão. Efésios capítulo 4, a partir do 1. Nós vamos estudar o 11 e o 12, mas eu vou ler o 1 para dar entendimento. Vai conseguir jogar, tá, seu aluno? 4, 1. Nós vamos até o 12. Vamos cada um ler um versículo, por favor? O ministro ficou ali no texto, na parede. Por isso, eu que estou preso por Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Olha a importância desse versículo, né? É agradável a Deus que a gente busca viver de acordo com o chamado que Deus nos deu, simplificando. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas mansas, humildes, longânimas, que suportamos uns aos outros em amor. Né? Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, trabalhando para que a comunhão seja eficaz. 4. Não só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, Cristo é tudo, né? Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Deus deu. Então cada um será usado do jeito que Deus deu da graça. Né? Cada um tem uma graça de Deus. Verso 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora, quer dizer que ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. O 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para inquirir todas as coisas. O 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O verso 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Amém? Então, ou seja, todo dom que Deus deu ao homem e os ministérios que Deus deu ao homem é com uma finalidade: de servir, de expandir e de anunciar o reino de Deus aqui na terra. O estudo de hoje, que é a 4ª aula, nós somos chamados para edificação. Todo cristão e todo líder, ele tem uma missão. Qual missão, pastor? De levar a edificação, de edificar pessoas. Talvez você pense, pastor, o que significa edificar pessoas? É você chegou na igreja, recebeu o Senhor, recebeu o Espírito Santo, teve uma transformação e ajudar as outras pessoas a ser transformadas. Se você estudar a palavra edificar, significa construir. Então, é tipo você destruir aquela casa velha e levantar a casa nova. Mas nós estamos falando de ser humano. É você levar aquela pessoa a deixar de ser aquela velha pessoa quando ela vivia no mundo e começar a viver nessa terra como Cristo viveu. Isso é levar a edificação às pessoas. Mas eu só consigo levar a edificação às pessoas quando eu já fui transformado pelo Espírito Santo.
Eu só vou conseguir construir caráter de Deus nas pessoas quando eu já fui trabalhado pelo Senhor. É uma construção nova. Né? Se você estudar a palavra edificar também, pode ter um significado também de estabelecer. Então eu e você somos chamados para quê? Para estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus veio, estabeleceu o reino de Deus na terra e nos capacitou, nos deu o Espírito Santo para que sejamos transformados e levamos edificação às outras pessoas. Ou seja, nós precisamos ser transformados e levar as pessoas a viver o verdadeiro Evangelho. Eu, à medida que eu estou estudando a Escritura, eu tenho visto que o quanto ensinamentos errados têm atrapalhado a Igreja de Cristo. E muitos, porque muitos cristãos também não buscam estudar a palavra, mas muitos ensinamentos errados têm sido a causa do empecilho do reino de Cristo ser expandido na terra. Hoje as pessoas vêm à igreja com uma intenção, só de receber, só de buscar. Eu vou buscar uma bênção de Deus, eu quero receber uma bênção de Deus. Ela não tem formada nela, gente, eu estou em Cristo, todas as bênçãos estão à minha disposição. Eu vou somente ser fiel a Deus. Se você ler o Salmo assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, é só a pessoa servir o Senhor com sinceridade, e aquilo que você deseja, Deus dá à pessoa. Aí hoje o que as pessoas querem? Querem viver o Evangelho todo, não está nem aí, não quer ser compromissado com o corpo de Cristo, não quer ser compromissado com o reino de Deus, mas quer a bênção. E se a gente não tomar cuidado com isso, nós pegamos também e ensinamos as pessoas a vir à igreja, a não buscar uma transformação, mas para receber bênção. É o Evangelho todo. Isso. Mas se você for para a Escritura, Deus quer que nós sejamos uma bênção onde? No reino de Deus na terra, na vida das pessoas. Aí eu fiquei pensando, gente, o quanto muitas pessoas têm ensinado, distorcido o Evangelho. É claro que nós sabemos, a Bíblia fala que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. Então é possível você ter de Deus tudo aquilo que você deseja. Mas os ensinamentos têm distorcido isso em muitas igrejas. Aí a pessoa vai para a igreja, mas ela só quer receber. Ela se torna uma pessoa egoísta, ela não retribui nada em prol da denominação, ela não retribui nada em prol da humanidade, ela não retribui nada, ela só quer para ela. Quer cura, quer prosperidade, quer tudo. Mas não tem agradecimento, mas não quer servir alguém, não quer visitar alguém, não quer orar por alguém. O falso ensinamento levou as pessoas a ter essa visão distorcida do reino. Você viu que Jesus veio, preparou os apóstolos estão pregando. O Evangelho até hoje por quê? Porque houve uma base. Então eu e você precisamos ter no nosso coração, eu preciso ser uma base para que alguém seja edificado e tenha genuinamente um encontro com Cristo. Mas se eu for uma pessoa egoísta, eu não vou pensar assim, porque eu só vou pensar nos meus problemas, eu não vou pensar na vida vindoura, eu não vou pensar que um dia isso aqui tudo vai acabar, que Jesus vai voltar e vai buscar a igreja dele. Eu só vou pensar no momento, e tudo é passageiro. Então nós precisamos ser pessoas equilibradas, viver nessa terra, mas pensar que um dia nós não estaremos aqui. E pensar, quando eu quero ir para o céu. Se você quer ir para o céu também, você tem aquele carinho de pensar assim, não, eu quero ir para o céu, mas eu vou levar pessoas comigo também. Eu
vou ser um instrumento de Deus, vou trabalhar para que essas pessoas alcancem o que eu alcanço. Jesus veio para o céu, preparou os apóstolos para ir para o céu. Os apóstolos ganhou muita gente, trabalhou, edificou muita gente e estão na glória com o Senhor. E aí veio as ramificações, né? Mas o falso ensinamento ensinou as pessoas a só querer receber de Deus, só receber. Mas nós precisamos ser cristãos genuínos. Eu fiquei pensando em uma igreja que, se ela tivesse 200 membros, por exemplo, e 150 membros decidir viver o evangelho verdadeiro, irmãos, faz uma diferença poderosamente no bairro e na cidade. Eu falo 150 porque sempre vai ter os que não levam as coisas a sério. Sempre vai ter os que só querem a bênção, mas não querem trabalhar em prol do reino de Deus. E nós somos chamados para trabalhar em prol do reino de Deus, e nós somos chamados para edificação. Você vê que Jesus deu os dons e deu o que? Os ministérios para edificação, para que sejamos edificadores, né? Talvez você que está olhando para mim, aí você passa, pastor, mas eu não sou líder de nada. Mas o cristão, sem exercer ministério, sem ser um pregador, sem ser um líder de louvor, sem qualquer outra função que ele exerce na igreja, ele é um edificador. Ele é um edificador. Porque quando você converte, o que as pessoas? As pessoas te pegam como exemplo. E por a gente orar pelas pessoas, isso. pode ter função assim, na igreja, mas a gente tem compromisso assim, para orar pelas pessoas. Isso. Então, mas só, vamos supor que você é só uma ovelha na igreja e não exerce cargo nenhum, porque a pessoa pensa, não, eu na igreja não exerço cargo nenhum, mas precisa ter uma vida de testemunho, porque você é o edificador. Romanos 1, verso 16 fala aqui, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se eu tenho concepção, não, eu sou um ovelha, não existe ministério nenhum na igreja. Ele fala assim, não, eu sou um edificador. Eu preciso edificar vidas com o meu testemunho. O evangelho não vai se tornar o poder de Deus para quem aqueles que você lida com eles. Porque falar é uma coisa, irmão, viver o evangelho é outra coisa. E Jesus nos chamou para ser o quê? Discípulo, não falar, mas viver genuinamente o evangelho. Aí sim o evangelho se torna um evangelho eficaz, ele se torna genuinamente, ele é genuinamente o poder de Deus para a salvação. Porque tudo na terra vai passar, irmãos. O que vai permanecer na eternidade é a salvação. O homem querendo ou não, Jesus vai voltar. O homem aceitando ou não, ele vai voltar. O homem querendo ou não, um dia essa terra vai passar o fogo purificador. E Jesus instalará o reino de Deus dele fisicamente, né, na terra. O homem querendo ou não, isso vai acontecer. Então eu preciso dessa visão, eu preciso edificar vidas. Não sou pregador, não sou pastor, não sou apóstolo, não sou evangelista, mas com o meu testemunho. Mesmo você que não exerce ministério, mesmo a ovelha que vem aqui que não exerce ministério nenhum, ele é um edificador. Porque alguém, irmãos, quando você está no mundão, você pinta e borda. Você veio para a igreja e fala, não, agora eu sou cristão. Os olhos das pessoas estarão em você. Aí muita gente fala assim, mas eu não tenho que olhar ninguém. Não, peraí. Você vive para Cristo. Você precisa olhar assim as pessoas que estão do seu lado, vendo qual é o seu testemunho, para você edificar vidas do evangelho, seu poder para a salvação dessas pessoas. Senão não justifica. Não vou viver a reveria, não. Um discípulo de Jesus vive a reveria, nós estamos falando de discipulado. Alguém que é discípulo de Jesus vive a reveria. Se você pegar a doutrina dos apóstolos, eles viviam na comunhão, eles viviam em oração, eles viviam em jejum, eles viviam vivendo uma vida de evangelização. Ou seja, eles viviam a vida deles, mas tinha a preocupação de edificar vidas.
Então isso aí eu estou falando para quem exerce ministério, a responsabilidade é muito maior, mas quem não exerce ministério não está isento de ser compromissado com o Evangelho, porque automaticamente as pessoas estão olhando para você. Ah, pastor, mas eu não. Aí você pensa, não, mas eu não exerço ministério. Mas você é chamado para edificar. Se Jesus te salvou, se Jesus te deu entendimento do Evangelho, você é chamado para edificar pessoas. Eu edifico vidas não só com o ministério, exercendo o ministério, mas o testemunho é muito grande, irmãos. João capítulo 15, verso 16, fazendo um favor. João 15, verso 16. Está escrito a Bíblia, fazendo um favor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei a que não me deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês e pedirem. Então quer dizer, se você é uma pessoa que teve a revelação de Jesus Cristo, quem te deu essa revelação de Jesus Cristo foi o Deus Pai. Então quer dizer que você é escolhido por Deus, é uma pessoa escolhida por Deus. Isso é uma graça, irmãos. Isso é uma graça de Deus. Eu preciso, gente, Deus me escolheu. Eu recebi a revelação de Jesus Cristo. Ninguém escolhe por si assim, eu vou servir a Deus, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Ninguém, irmãos, por si próprio não consegue fazer isso, se não houver o agir de Deus Pai através do Espírito Santo. Jesus falou assim: todo aquele que o meu Pai me der, virão a mim. Nós precisamos valorizar, gente. Se eu estou no corpo de Cristo, se eu tive a revelação de Jesus, é o amor de Deus na minha vida, é a graça de Deus na minha vida, e ter gratidão por isso. Mas as pessoas às vezes estão nem aí com isso. Quantas pessoas receberam o Evangelho, ouviram o Evangelho e não servem o Senhor? Morreram sem conhecer o Senhor. Então quer dizer que há um trabalho especial de Deus na minha e na sua vida. Isso é motivo de quê? De alegria, motivo de celebração. Irmãos, Deus não é um dono de firma, não. Ele é Deus. É uma graça, é um presente ser escolhido por Deus. É uma graça, é um presente de ser tocado por Deus. Não é algo assim normal como as pessoas estão tão sem reverência a Deus que elas não fazem caso disso mais. Então são os rebeldes que elas não estão fazendo caso. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E qual o motivo de Jesus ter te escolhido? Qual o motivo? Para que? Isso. Para que você seja uma árvore frutífera no reino de Deus. Então quer dizer, Ele te escolheu com um objetivo: que você dê fruto, ou seja, que você seja uma pessoa que edifique vidas com o seu testemunho. Quando eu tenho um bom testemunho de Cristo Jesus, irmãos, eu estou edificando vidas. Quando eu não tenho um bom testemunho de Cristo Jesus, eu não estou edificando vidas. Aí eu estou indo contra a Escritura, porque o motivo de Jesus me escolher é para que eu dê frutos. Um lavrador, uma pessoa que vai vender os frutos, um comerciante, um produtor rural, você vê que tem a separação dos frutos. Tem frutos que exigem uma separação mais rígida e outros não. Por exemplo, um colhedor de batata, se tiver uma batata podre, ele não vai colocar aquela batata podre no meio das outras batatas, porque aquela batata podre contaminar as outras batatas, o vírus passará, o fungo passará da podridão
entendeu? E tudo, e toda aquela caixa apodrecerá. É o mau testemunho que isso aí significa. Eu pertenço a tal igreja, eu estou em tal igreja. Eu falo que eu sou de Jesus. Mas a minha vida não edifica ninguém. Eu preciso ter essa consciência genuína. Eu sou chamado para edificar vidas, para dar frutos. Ah, pastor, mas eu preciso viver uma vida de renúncia. Claro, sua vida não é sua. Sua vida pertence a Jesus. Se genuinamente você entregou sua vida a Jesus. Isso é indiscutível, irmãos. Jesus comprou a nossa vida na cruz. Jesus comprou o nosso corpo na cruz. Jesus comprou as nossas vontades também na cruz. Porém, Ele é Deus. Como Deus, Ele não obriga. Ele te dá o livre-arbítrio de caminhar como Ele quer que você caminhe, ou de você caminhar do seu jeito. Lembra de Jesus na cruz? O pai falou que, pai, meu filho, vá lá na terra, tal, paga pelos pecados dos meus filhos, liberta eles. Jesus veio e se tornou homem, pregou o reino de Deus. No momento de crucificação, como homem, o momento foi tão aflito para Jesus, que ele virou e falou: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele deu o direito de Deus falar para ele: Jesus, não precisa sofrer então, pode ir embora. Jesus está perguntando: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. E a vontade de Deus que era o quê? Que ele passasse pela cruz. A solução era a cruz. Então, eu e você não estamos escapos da cruz. O que é a cruz na nossa vida? Eu não vou ser crucificado. A cruz que eu preciso carregar é a vida de renúncia. É eu deixar o Espírito Santo me guiar de acordo com a palavra de Deus, não eu viver as minhas vontades. Porque se você for em Gálatas 5, 19 e 20, você vai ver, se você andar pelas suas vontades, quais são os seus desejos carnais. Agora, se você é guiado pelo Espírito Santo, tem uma diferença totalmente. A carne quer brigar, mas a briga não é de Deus. Deus quer que nós sejamos mansos, que nós edificamos vidas. Deus quer que nós sejamos pacificadores. Para mim ser manso, para mim ser pacificador, eu preciso renunciar à minha vontade de brigar, de quebrar o pau com todo mundo, de qualquer coisinha, estar chutando, brigando, xingando. Precisa, irmãos. É a cruz que eu e você precisamos. Nós não seremos crucificados como Jesus foi. Mas a cruz que eu e você precisamos carregar é a vida de renúncia. Porque quando eu vivo uma vida de renúncia por causa de Cristo, e para isso que eu sou chamado, eu edifico vidas. Hoje, eu não sei quantos por cento dos cristãos não entendem isso. Eles só querem vir à igreja para receber. Mas assim, eu vou aprender, eu vou para a igreja para me aprender como ser um cristão genuíno e me tornar um edificador, um ganhador de almas, um influenciador de almas para a salvação. As pessoas, irmãos, estão na igreja, mas elas não estão pesando o peso que tem o inferno na vida daquele que perdeu. E às vezes eu e você temos a oportunidade de influenciar as pessoas em prol do reino de Deus, para que elas não vão para o inferno. Mas nós não edificamos essas vidas com o nosso testemunho e com a falta de exercer o chamado ministerial. Há uma grande responsabilidade
na minha vida e nas suas vidas também. Deus não nos tem por inocente. Nós não somos inocentes. Todo mundo sabe que quando entrega a minha vida, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? As pessoas só querem Jesus que salva. Salva dos problemas, salva da dificuldade. Salva disso, salva daquilo. Salva disso, salva daquilo. Salva da doença, salva disso. Só salva. Mas ninguém fala assim, não. Eu quero Jesus Senhor. Que é a vida de renúncia. Você vê que Paulo ele fala: não, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele vivia nessa terra, mas ele vivia rendido às vontades de Deus. E isso é o dever de toda pessoa que se intitula cristã, de toda ovelha e de todo mundo que tem um chamado. Porque às vezes a pessoa é ovelha e está aí, ela vem na igreja com essa visão de que só quer receber, ela acha que quem precisa submeter às vontades de Deus é só o pastor. É só quem é o evangelista, ou é só quem toca, quem canta, que ela não precisa. Não, ela precisa. É geral para todo mundo. E muito mais os que exercem cargo e têm o chamado de Deus. Nós não escolhemos ainda, mas Ele nos escolheu. E se você não tem prazer que Jesus te escolheu, irmão, então você merece. Então você não merece a salvação. Ninguém merece. Mas se você pensa assim, então você não. É difícil lidar com ovelhas. É difícil lidar com um pastor, com um obreiro que pensa assim, então. Porque hoje as pessoas querem viver segundo a vontade delas, mas não segundo a vontade de Cristo. Irmão, na Bíblia não existe o Evangelho que não tem nada a ver. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de renúncia. Mas as pessoas estão com tanto comichão no ouvido que eles não estão querendo ouvir a verdade, porque querem viver segundo eles. Aí, o pastor está ensinando, o pastor opressor, o evangelista opressor, o apóstolo é opressor. Não, não é para nós, estamos ensinando as Escrituras, que é o correto, irmãos. Não podemos ter comichão no ouvido. Comichão no ouvido é perigoso. Você querer ouvir só o que te agrada. Mas nem tudo que te agrada vai trazer edificação na sua vida. Então você precisa ter certeza, eu sou chamado para edificação. Você vê que em Efésios 4, do Deus fala assim, e ele designou alguns para apóstolos. A palavra apóstolo significa enviar, plantadores de igreja. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então quem ministra, quem ensina, quem tem o dom ministerial, tem que levar edificação às pessoas. Mas quem é ovelha, quem está no banco, precisa levar edificação às pessoas. Porque o chamado para edificação não é só para quem tem ministério, é geral. Lembra que edificar é construir. Você deixar o Espírito Santo trabalhar você, o seu caráter, e você levar aquela pessoa a construir um caráter de Cristo nela também. É você expandir. Quando você fala assim, você está expandindo o reino de Deus na terra. Você está estabelecendo o reino de Deus na terra. Irmãos, e há essa grande necessidade na nossa família, por exemplo. Há uma necessidade de expandirmos, de construirmos um caráter de Cristo dentro das casas, dentro das famílias. Mas quem tem essa responsabilidade somos nós, que somos salvos, que Deus já não alcançou e quer alcançar os nossos entes queridos,
que alcançar as pessoas que trabalham conosco no ambiente de trabalho. Cada lugar que eu e você, cada lugar que eu ovelha, cada lugar que cada um que está dentro da igreja é posicionado, é Deus querendo alcançar vidas. A nossa família nós não podemos tratar a reveria, porque não é eu não fui escolhido por Deus como coluna por mera coincidência, não, porque Deus quer que eu seja um edificador na minha casa, para que aquelas almas sejam salvas também. No ambiente de trabalho, a mesma coisa, irmãos. E quando isso acontece, nós vamos expandindo o reino de Deus nessa terra. Irmãos, que carece. O mundo está carecendo de Jesus. O mundo carece do reino de Deus ser expandido. E precisamos ter essa consciência de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Eu estava falando aqui na oração sexta-feira quantos projetos que tem, irmãos, contra a igreja, quanto projeto que tem para que impeça, na verdade, chegar nas pessoas. A igreja não está dispersa com isso, a igreja não está acordada com isso. Precisamos o que? Levar o evangelho a sério, porque o evangelho é um poder para a salvação daquele que crê. Mas como que as pessoas vão crer? Se eu sou uma pessoa que leva edificação às outras vidas. Se eu não levo edificação, não tem como. Eu sou pedra de tropeço na vida das pessoas. Uma das maiores coisas que eu tenho medo na minha vida é de ser pedra de tropeço na vida de pessoas. Eu tenho medo disso. Porque é muito sério a eternidade. E nós precisamos ter medo, as ovelhas precisam ter medo disso. Ser pedra de tropeço para outras pessoas, bom testemunho. A eternidade é muito séria, irmãos. Na eternidade não há arrependimento. Se você foi com Cristo, foi com Cristo. Se você foi sem Cristo, é o lago de fogo, o inferno mesmo, não tem meio termo. Não existe purgatório. Eu vou passar por purgatório, depois vou ser perdoado e vou. Não existe, irmãos. Ou você parte dessa vida, ou você entra num caixão, seu corpo num caixão, pertencendo a Cristo, ou não pertencendo. É uma dessas duas coisas. Porque na eternidade não há arrependimento. Quantas pessoas que caem e morrem, aí já entra no mundo espiritual, o corpo morre, mas a alma não, bate o desespero. Mas já não tem jeito. Lembra da parábola? É muito simples, irmãos, o Evangelho. Lembra da parábola do rico e do mendigo Lázaro? O mendigo Lázaro não tinha nada, mas tinha temor de Deus. Não tinha saúde, não tinha nada, tinha temor de Deus. O rico tinha tudo. Mas o que levou o rico ao inferno, pastor? É porque ele era rico? Não, irmão. Deus quer que nós sejamos próximos, Deus quer que nós abençoemos. Mas a falta de temor de Deus, a falta de temor de Deus daquele rico levou ele para o inferno. Lá no inferno ele viu como é que tudo acontecia. Ele se arrependeu, mas teve a oportunidade de mudar? Não. Porque na eternidade não é. Lá ele reconheceu que ele precisava mudar e trazer notícias, ensinamentos para a família dele mudar. Isso. Mas já não há mais arrependimento. E nós estamos vivendo essa vida sem pensar na eternidade. Algo que nós nunca podemos deixar, irmãos. Porque querendo ou não,
o ser humano aceitando ou não, uma hora, um dia, um mês, a eternidade chega. Nós não sabemos. Só ontem, na casa velório, tinha 3 corpos a enterrar, irmãos. Tem um lá hoje, lá também, passei o ano cedinho, está tendo um enterro lá agora também. Nós querendo, nós aceitando ou não, um dia a eternidade vai chegar. Mas disse que ia chegar mais um dia, você pode. É. Então, a eternidade chegou para essas pessoas. Nós aguardamos a volta de Jesus. Mas alguém que está na igreja, na denominação, a eternidade pode chegar para ela sem a volta de Jesus. Ela encontrar com Jesus antes de Jesus voltar a buscar a igreja dela, se ela pertence a Jesus. Isso é algo, irmãos, que nós precisamos levar a sério e precisamos ensinar as pessoas a levar isso a sério. A maior preocupação de Deus com os seres humanos hoje é a salvação de almas. Deus tem segurado o anticristo, Deus tem segurado a igreja, está na terra segurando o anticristo. Eu ocupo até o ouvido quando eu falo isso aqui, irmão. Deus tem segurado a aparição da moeda única do anticristo por causa da salvação de almas. Mas a menor urgência da igreja, dos cristãos, é a pregação, a ganhação de almas para Jesus. Os cristãos não estão preocupados se a família está salva, se o vizinho está salvo, se os meus colegas não estão preocupados, estão preocupados com eles. E tudo vai passar, irmãos. Eu não falo para a pessoa ser um cristão que não deve investir, tem que investir em você. A gente precisa investir na gente, mas a gente precisa ser equilibrado, pensar na salvação de almas. Porque Jesus nos escolheu, nos salvou para que levamos salvação às outras pessoas. E quantos não estão nem aí? Se alguém está perecendo. Você sabe o que está faltando no coração dos que se falam cristãos genuinamente? Amor de Deus. Mas o amor raga, irmãos. Coríntios 3 fala que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é falso. O amor não é leviano. O amor não é egoísta. Está faltando na igreja um batismo de amor. Não, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus porque eu amo Ele. Se Ele fizer, eu continuo a mesma coisa. Se Ele não fizer, eu vou continuar do mesmo jeito. Está faltando esse amor em nosso coração. Quantas pessoas deixam de vir à igreja porque não obteram resposta da oração? E é da vontade de Deus de responder as orações das pessoas. Muitos não obtêm resposta de oração porque não aprenderam a buscar na Bíblia como obter. Precisamos levar a eternidade a sério. Eu e você somos chamados, designados por Deus para isso. Aí, hoje no reino de Deus, você vê lideranças que não estão edificando vidas. Estão andando segundo o curso deles. Hoje em dia você vê lideranças que eles querem controlar as pessoas, manipular as pessoas. Não, irmãos. As pessoas têm que ir a Cristo, para Cristo. Todo mundo é de Cristo, pertence a Cristo. Nós somos salvos para levar a Cristo. Nós somos capacitados por Deus como os apóstolos, como os profetas, como evangelistas, como mestres, irmãos, para levar as pessoas a Cristo. Aí você vê hoje em muitos lugares lideranças que manipulam o povo para eles, para trabalhar em prol deles, para ser escravo deles, para viver para eles, não para Cristo. Controla tudo, quer controlar tudo. Não, irmãos. Quem tem controle da vida das pessoas é o Espírito Santo. Na Bíblia você não vai ver Deus ordenando que o homem domine sobre esse homem. Nas Escrituras você vê Deus mandando o homem dominar sobre as feras, sobre as bestas, subjugar. E
ter até sob o controle dele, mas não sobre outras pessoas, sobre pessoas. Aí você vê lideranças, eu estou vendo cada escândalo aí que eu estou ficando abismado, onde é que nós vamos parar? E às vezes você que quer buscar, está buscando, ao preço a pagar, fazer o trabalho correto, levar a sério, você toma cada pedrada, cada pancada, porque as pessoas, elas não têm consciência, elas generalizam tudo. Nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta. Não sabe a vida da pessoa, qual a vida que a pessoa tem, como a pessoa vive. Às vezes está debaixo da oração do pastor, está debaixo da oração da igreja. Às vezes Deus dá muito livramento pela misericórdia das orações de outros. O diabo não destrói vidas, irmãos, esse mundo, por causa das orações dos santos que pertencem ao Senhor de verdade. Mas nós não somos chamados para dominar. Aí você vê muitas lideranças com esse negócio de domínio sobre as ovelhas, irmãos. E Deus está passando uma peneira na terra e vai passar cada vez mais. Cada vez mais nós vamos ver megas terremotos, megas vulcão, países quebrando, megas igrejas quebrando, Deus expondo a vida de pecado por causa do reavivamento que é necessário. Tem muita gente também, pastor, que se diz cristão e a gente vê com os próprios olhos completamente diferente. Então, mas eles carregam o título de cristão, mas não são edificadores de vidas. Eles não levam a edificação porque eles não vivem segundo o Evangelho. Aí o que acontece? O nome do Senhor é blasfemado, a denominação é blasfemada. Porque o pessoal acha, lá na igreja, lá na igreja, ninguém presta. Aí aquela igreja, ninguém presta. Então, lá na igreja, lá cantando louvor, mas com isso. Referência de vida mesmo, assim, tem tudo lá. Então, é porque não está tendo temor de Deus e não estão entendendo que são chamados para edificar vidas. Mas parece que você vai cumprir isso que Deus vai cobrar dele aquilo ali, e uma hora aquilo ali vai pesar nela. Quando você perde o temor de Deus, irmã, as coisas erradas é normal. Você não dá mais ouvido ao Espírito Santo. Você dá ouvido à sua carne. Aquilo que agrada as suas vontades, aquilo que agrada a sua carne, você dá ouvido. E o que lhe desagrada a Deus, que desagrada ao Espírito Santo, você vai deixando para um lado. Muitos até pensam, mas depois, mais para frente, eu mudo. Ninguém pode acrescentar nada, um dia mais, cinco. Então, é isso que tem acontecido, né? Os ministérios, irmãos, não são para destaque próprio, é para edificar o corpo. Aí você vê pessoas, não, eu sou pastor, e você tem que tratar isso, você tem que ter respeito, sim, irmãos, com quem tem um chamado especial de Deus. Mas você não precisa colocar a pessoa no pedestal como que ela se fosse Jesus, não. Idolatrar, não. Eu fico vendo as pessoas na idolatria, não é nada. Dentro da igreja existe muita idolatria. E as pessoas falam do católico. Católico adora mais, não tem ninguém que adora tanto dentro de igreja. Então, é claro que Deus não mudou o princípio de respeito. Mas você vê muitas idolatrias, muitas pessoas assim, quer exercer ministério, não porque quer servir a Cristo e edificar vidas, eles querem destaque. Eu estou lá na igreja, eu prego, eu estou lá na igreja, eu toco teclado, eu estou lá na igreja, eu louvo, eu canto com uma cigarra lá e pá, e todo mundo tem que bater palma, tá? Por que muitos líderes de célula perderam a vontade de liderar a célula? Porque não aprenderam que servir o Senhor tem os seus espinhos. Às vezes você vai fazer um quebra-gelo bacana na célula, toda a célula vai entender, mas alguém da célula vai falar, não, que a irmã fez um quebra-gelo na célula, quebra-gelo ruim, e você deixar aquilo entrar no seu coração e relaxar com aquilo. Vou mexer com esse tema. Não, o problema não está nas pessoas que falam, está
aí você que não entendeu o Evangelho. Todo mundo que é chamado, irmão, tudo, sempre lembra disso no seu coração. Eu aprendi isso, graças a Deus, no Senhor há muito tempo. Tudo que você for fazer para o Senhor, sempre vai ter barreira. Ou alguém perto de você, ou o diabo vai levantar, sempre vai ter barreira. Se você parar com as coisas de Deus por causa de barreira, você cedeu a vontade do diabo e deixou a vontade do Espírito Santo de lado. Você acha que foi fácil para Jesus pagar o preço que ele pagou por nós? Foi chicoteado, foi cuspido, foi humilhado, foi blasfemado, teve coroa na cabeça, teve prego na mão, foi acusado de falso profeta. É o líder-chefe que nós precisamos seguir. Aí você deixa Jesus de lado e vai para os apóstolos. Você acha que foi fácil para Paulo pregar o Evangelho? Você acha que foi fácil para Pedro pregar o Evangelho? Você acha que foi fácil para João? João ficou preso na ilha de Patmos muito tempo. Ele matou alguém? Não. Ele assassinou alguém? Não. Ele roubou alguém? Não. Por causa do Evangelho, ele ficou preso. E hoje não, nós queremos ser cristãos e achar que tudo é melzinho de chupeta. Ninguém pode falar nada, ninguém pode olhar para mim, eu tenho que receber palmas. Pelo amor de Deus, irmãos, que evangelho que é esse que estamos vivendo? Se você olhar para os apóstolos, e se você olhar para as igrejas que estão perseguidas no mundo, irmãos, nós vamos falar assim: eu não sou crente, não. Eu não sou discípulo de Jesus, não. Eu estou brincando de ser discípulo. Porque as pessoas acham, não, eu não vou ser esse ministério, não, pastor, eu tenho isso, plano de tal lá, tem me olhando. Para com isso, irmãos. Há barreira em tudo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Agora, se você quer vir só para ser destaque, igual você vê aí nessas médias empregos, em muitos lugares, esses grandes grupos de louvor, o pessoal quer destaque. Não está preocupado em edificar vidas. Que Deus recebeu os aplausos de Deus, dos homens na terra, mas não deu o aplauso de Deus. O verdadeiro evangelho é de renúncia. Não, eu tenho um cargo lá na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmãos. Nós somos servos de Cristo. Servos que trabalham em prol do povo. Não tem como você servir a Deus se você não servir pessoas. Não tem. Aí tem gente que quer cantar, quer pregar, esse quer o que? Brilhar. Eu falo cada coisa, eu não falo para me escandalizar, mas eu vejo cada coisa, eu escuto cada coisa. Oh, meu Deus, qual a visão que o pessoal está tendo do Evangelho? Quer brilhar? Não, faz para Jesus. Quem faz para Jesus não está buscando brilho, não. Está buscando fazer com excelência. Porque Apocalipse fala que quem dará o galardão segundo as nossas obras não são os homens, mas Cristo Jesus. Mas se eu quero brilhar, eu quero aplauso dos homens. Eu preguei naquela igreja lá. Eu já vi isso dentro da igreja. Preguei naquela igreja lá, ninguém deu glória a Deus. E daí? Glória a Deus é para quem? É para você? É para Deus. O que importa é que a mensagem que você trouxe, você recebeu do Espírito Santo, foi usado pelo Espírito Santo e levou a edificação aos corações que estavam abertos. Eu cantei lá naquela igreja lá, a unção estava forte lá, estava com uma cigarra lá, e ninguém bateu palma, ninguém. Não, o louvor é para você ou para Deus? Nós somos instrumentos do Senhor. Aí se a pessoa tiver a visão de brilho, teve uma época que estava na moda os pregadores itinerantes. Não, Deus me chamou para pregar. Aí ninguém queria trabalhar mais, não. Ninguém queria pegar ferramenta nenhuma, não. Irmão, Deus chamou para pregar, chamou. Aí
quer o apoio da igreja para sair pregando. Aí tem que ir nas igrejas que precisa cobrar. Porque é pregador itinerante, senão como é que vai manter a casa? Como é que vai pagar a luz? Como é que vai manter as mulheres e os filhos? Quando Deus chama, Ele sustenta. Se Deus te chamou para ser um ministro itinerante, que não precisa trabalhar em lugar nenhum, Ele te sustenta. Salomão era poderosamente rico. Mas a Bíblia fala que Salomão tinha 12 mantenedores que mantinha no ano inteiro. Cada mês ele recebeu uma porção de ouro, dos negócios lá. E olha que a despesa de Salomão, irmãos. Você está doido, era dinheiro demais. Mas foi realmente Deus te escolhido e colocado Salomão para ser rei. Às vezes quer vir pregar na igreja, numa denominação, a denominação que não tem dinheiro, mas quer que pague o hotel, tem que ser tudo caríssimo. Não, o obreiro é digno do seu salário, ok. Mas serve também uma denominação que não tem dinheiro. Então, não vou lá, pastor, eu vou lá. David Ward, o profeta David Ward, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele era químico. E Deus chamou ele. Ele não ouviu o chamado de Deus, Deus permitiu ele quebrar. Ele perdeu as indústrias farmacêuticas, os laboratórios, tudo dele. É um barbudão que tem, eu pregando. Aí ele entendeu que Deus permitiu ele perder tudo, porque ele não estava obedecendo o chamado de Deus. Aí ele alinhou com o Senhor, consertou com o Senhor, voltou a chamar. Deus prosperou ele de uma tal maneira, hoje ele viaja o mundo todo. Ele que paga as viagens dele. Então, ele tem liberdade. Você vê que ele veio na Assembleia, tinha uma campanha de 3 dias na Assembleia. Ele pregou um dia, pregou o segundo dia, no terceiro dia já não quiseram ele mais. Porque ele pregou a Bíblia. Ele pregou santificação, ele pregou a volta de Jesus. E o pessoal, lá, esse homem está falando verdade demais, então nós não podemos. No terceiro dia não quiseram pregar lá mais. Ele falou sobre santificação. São coisas que as igrejas hoje em dia estão carecendo. Porque santificação dentro das igrejas está longe. Tem muitas igrejas, irmãos, estão pior do que Sodoma e Gomorra. Quantos pastores estão no culto? Tem 3, 4, tem a mulher dele, mas tem mais umas 3 amantes. Anda com as irmãs da igreja. Bate na esposa, faz muita coisa errada. Então Deus levanta esses homens para pregar a si mesmo. Eles vivem aquilo, mas são o quê? São profetas com P maiúsculo. Profeta, homens que vivem aquilo mesmo e ensinam. São cheios do Espírito Santo mesmo. E precisa disso aí. Né? Mas então, Deus nos chamou. Quem tem que brilhar em nós é Jesus, como? Servindo as pessoas, edificando vidas. Quem tem que brilhar em nós também. Não é nós queremos brilhar, não. Nós vamos ser escadas. Edificar é você ser escada para alguém crescer. Você aprende, faz, ensina alguém a fazer e dá-lhe a liberdade de trabalhar. Irmãos, quantos pastores têm obreiro que às vezes tem um chamado maior do que aquele pastor, mas os pastores travam aquele obreiro para ele não romper no espírito. Eu estou querendo que Jesus manda um monte para cá, assim. Manda para cá, Jesus, para nós treinar aqui para trabalhar mesmo. Mas sério. E aí às vezes não quer consagrar o cara como obreiro, não quer consagrar como prefeito, não quer consagrar como pastor.
Para o quê? Para deixar a pessoa de escanteio ali de baixo, naquela situação. Às vezes a denominação precisa de um obreiro em outra cidade, não tem coragem de indicar. Não, lá na minha igreja tem um presbítero que ele é top. Até hoje ele pisou na bola comigo, eu coloco a mão no fogo para ele, eu indico ele. E sabendo que as pessoas são de Deus, não fazem isso. Ciúmes. Lideranças que têm ciúme. Mas também tem as ovelhas também que são bem terríveis dentro das igrejas. E fora as pessoas que têm espírito de bruxaria dentro da igreja, irmãos. Você sabia disso? Eles gostam que pessoas saiam da igreja. Eles trabalham para que as pessoas saiam da igreja, não fiquem na igreja. A igreja que Jéssica frequenta lá em Belo Horizonte, pastor, você acredita que acharam que tem macumbaria dentro da igreja? Tem muita gente. Hoje em dia é normal. Pode vir uma pessoa que serve uma seita, vir para a igreja e ele fingir que ele é um excelente obreiro. Não sabe como essa pessoa entrou nesse lugar. Lembra do rapaz da seita que eu falei aqui? Ele entrou na igreja e aí serviu com excelência. Colocou o cara responsável pela ceia. Mas ele servia em tal ceia. O que ele estava fazendo? Ele se dentro do suco da ceia para os membros da igreja beber. Tem pessoas que são filhos de serpente, irmãos. Eles não têm o DNA de Cristo, mas do demônio na vida deles. E esse tipo de gente, eles querem infiltrar dentro das igrejas para destruir vidas. Sempre tentar fazer o raio-x pedindo ao Senhor para mostrar e orar para Deus, jogar por terra mesmo, porque só o Espírito Santo que conhece o coração do povo. Nem todo mundo que está dentro da igreja são boas pessoas. Ter aparência de boas pessoas é uma coisa, ser uma boa pessoa é totalmente diferente. E o mundo está mal. Ontem eu ouvi uma reportagem que eu fiquei assim, aterrorizado. Não sei se vocês chegaram a ver um casal nos Estados Unidos que eles moravam num sítio, parecia igual aquele pessoal daquele filme Pânico na Floresta. Tem esse filme, o filme é pesado, nem pode ver. Aquele filme tem tanto espírito mal, filme da ânsia de vômito. Eles pegaram, tinham muitos filhos, né? E os filhos tudo acorrentado dentro de casa, no meio daquela porcariada, tudo preso com corrente aqui, para não sair de casa. E você viu o mal no rosto das pessoas. Não, nós fizemos filhos porque eles eram maus. Não era filho deles, gente. Ensina direitinho, doutrina direitinho. Irmão, o mundo está mal, nós como igreja precisamos fazer diferença. São pessoas encarregadas de ter ruim mesmo, tem prazer em torturar as vidas. Aí você vira no olho, você olha na cara do avô, você vê o espírito mal, você olha na cara da avó, o espírito mal, você olha na cara do filho, da filha, do casal, o espírito mal, e você olha na cara do gêmeo, né? Espírito mal. E as crianças todas mendigando dentro de casa, tudo amarrado de corrente. Faça ideia o que essas crianças não passavam no tempo. A igreja precisa orar, irmãos. Eu quero começar um projeto aqui de intercessão durante, talvez até no grupo da igreja mesmo. A igreja precisa orar. Irmãos, quantos idosos que estão dentro de casa sendo abusados? Mas se a igreja não orar para extrazer a luz, aqueles idosos morrem debaixo desse sofrimento. Quantas crianças, quantas mulheres, quantos homens. O mal está alastrado mesmo. Mas nós, com a nossa oração, podemos levar edificação a essas pessoas, orando e Deus intervindo. Mas a igreja só quer orar para ela.
Hoje vamos fazer um culto de intercessão aqui para a gente ter uma casa nova. Sexta-feira aqui fica rodeado. Vamos fazer um culto de intercessão aqui, irmãos. De 7 sexta-feira profética. Nós vamos jejuar mesmo. Para Deus enviar os anjos com a resposta. Sexta-feira fica cheio. Hoje vamos orar sexta-feira. Vamos fazer um propósito de jejum e oração para as almas. Pode contar no dedo tem medo. Nós precisamos ser cristãos que edificam, que faz a diferença, que sirva o Senhor genuinamente. E eu vi a igreja aqui arrebatada, irmãos. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão com veste branca, mas estão cheios de mancha. Eu vi o pessoal daqui e vi o pessoal do Corinho. E eu fiquei em paz, que Deus falou, meu filho, tudo que eu tenho colocado no seu coração para ensinar, você tem ensinado. E eu não acredito que o arrebatamento vai demorar muitos anos, não. A agenda, eu sempre falo na agenda, porque os Illuminati, os senhores do mundo, os que dominam as farmácias, os que dominam os bancos. Olha esse caso do Banco Master que você vê no Brasil. Que coisa horrível. Dominam mesmo. Aqueles caras ali, irmãos, se o empresário ali, eles têm os caras têm acesso a federal, têm acesso a tudo, toda a sua informação, se você é um empresário. E se você não ceder, o STF solta tudo no meio. Pega um filho seu, pica, coloca no saco e manda de presente para você lá. Então o empresário com medo aqui vai ceder. É onde eu fico indignado com o cristão que joga jogo do tigrinho e participa de bets. O forte do PCC não é o tráfico de droga, mas as bets. Só essa semana foi 190 milhões que foram bloqueados desses caras. Irmão, você sabe o que você faz? Isso aí é só uma parte, 190 milhões de dinheiro. Mas os caras, você faz coisas boas, mas os caras operam para maldade. Então quer dizer, o investimento do mal nas coisas ruins está muito grande, mas os cristãos não fazem, gente. No reino de Deus, nas denominações que eu estou, preciso do investimento. Eu sou investidor na minha igreja, vou orar para a minha igreja, vou ser fiel, vou exercer o ministério. As pessoas não estão tendo essa consciência e o mal já vai expandindo. Aí as pessoas pensam, eu estou tranquilo, não, mas o mal pode chegar na nossa casa, irmãos. O mal pode chegar na nossa família. Tudo tem participação nesse mundo. Está tudo. Nós vivemos um mundo de fachada. Os senhores do mundo dominam isso aí. Nós somos como marionete na mão desse pessoal. Onde é que a igreja de Cristo precisa se levantar, mesmo nesses últimos tempos Deus quer levantar, mas precisamos ter no nosso coração. Não, meu Deus, onde eu vou ser um edificador, né? E Deus já te chamou para isso. Vamos ler rapidinho só para encerrar. Apocalipse 1:6. O pessoal diz, não, pastor, eu não sou chamado para isso. Não, olha para você ver o que Deus já te deu. Apocalipse 1:6. O que Deus já te fez? Jesus já nos constituiu. Então ele já nos deu isso, já nos chamou para ser reis, sacerdotes, pessoas que governam, sacerdotes, pessoas que clamam, que buscam, irmãos. Né? Mateus 5:13, fazendo favor. Eu e vocês somos chamados para edificar, para fazer a diferença. Só dentro desse versículo, eu vou encerrar. O que está escrito? Verso 14.
que está escrito? Então quer dizer, Deus já nos constituiu sal e luz do mundo. Tem diferença de uma comida com sal e uma comida sem sal? Assim somos nós somos o sal, irmãos. Por isso nós precisamos ser diferentes. Tem diferença de quando a luz é acesa ou não acesa na escuridão? A escuridão representa o mundo. A luz somos nós. Então nós precisamos, nós já fomos chamados para ser diferentes. Deus já nos designou para sermos diferentes e fazermos diferente. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Você vai fazer uma boa, você